Olá! E aí, galega? Tentando ajeitar esse negócio aqui para ficar um ângulo bom para vocês aí. Vocês e pra mim, né? Sabem que eu sou um pouco vaidoso aí com essas coisas. Putz, tá difícil aqui a coisa, hein, galera? O que deu antes e agora não deu? Oh! Tá difícil a coisa aqui. Esse assim fica melhor. Assim ficou mais fácil, né? Fica assim. Deixa eu ver. Ah, mas acho que tá legal. Tem um delay, né? Tá bonito pra mim. E aí, gente, beleza? Ficou um melhorar. Opa, um melhorar. Essa é boa. Tá coisado aí, Henrique? Grande irmão, parceirão. Aí já vou avisar pra vocês que já tem um cara pra intermediar as coisas aí. Oi do Canadá, fala de swap, vou falar também. Cabelo novo? Esse cabelo é velho, viu? Esse cabelo tem 37 anos. Mas eu cortei o cabelo hoje. Sibéria, cara, nossa senhora. Sibéria, essa foi boa, hein? Aracaju. Porra, o que tá fazendo na Sibéria, cara? Eu já atendi uma pessoa que trabalhava na Sibéria. Que morava na Sibéria, um russo, mas que falava português. Salvador, Caderno na Mão, Vitória, Guarulhos, Vitória, Ribeirão, Fortaleza, Toronto, Olinda, São Paulo, Rio, Curitiba, São João, Mucacu, Itaíba, Londrina, Xanxerê. Pô, eu tenho pacientes de Xanxerê, cara. Xaxim também. Curitiboca, vocês estão sabendo já aí. Boston. Joaçaba, conheço, sua vizinha, Natal. Tô indo para Natal aí, viu? Em março tô indo para Natal. Campinas, Criciúma, final do ano tô indo para Criciúma. Palestra sempre, Natal. São José dos Campos, adoro, Caracas. Mentira, São Paulo mesmo. Dicas com inveja, fiquei com inveja, né? Bahia, Jacobina, Doc Vic, professor Isabela, Salvador, cara, assim, ó, esse negócio da palestra, eu dependo das pessoas me contratarem para ir, né? E aí acertarem a negociação para eu ir. Gosto muito, mas eu preciso ter agenda para os eventos e as pessoas organizarem o evento. Podem organizar e entrar em contato com a minha assessoria na clínica. Andréa Fricks, eu sou fã dela. Quero assistir. Então, gente, vamos começar aqui a falar sobre as pílulas, os problema relacionados às pílulas. Então, hoje vai ser... Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui antes, que vai ser muito importante para a gente começar esse papo aí. Para vocês entenderem de hormônios. Que hoje o papo vai ser esse. Então, ó, gente, não desviem muito o assunto, tá? E nem, não vai ser a menopausa hoje não, tá? Não desviem muito o assunto, porque senão começa a incomodar os outros e eu lendo aqui acabo me distraindo com assuntos. Paty Vitória, paciente Bruno é um limão. Tu tá com uma pessoa de Deus, uma pessoa muito legal, tá? O Bruno Pitanga lá de Vitória. Um grande amigo meu. Irene, estou me sentindo bem, tá? Casos específicos, nós vamos deixar para o final, que daí eu abro para algumas perguntas, tá? Então, gente, vamos começar essa história aí. Deixa eu mostrar para vocês primeiro como é que é a relação hormonal natural do nosso corpo. Como é que ela acontece para que vocês consigam entender o segmento que eu vou dar, tá? Ó, vamos ver aqui, ó. Olha lá. Então tá aí, né, gente? Será que tá ao contrário esse negócio? Tá ao contrário, mano? Como é que tá atrasado? Ah, tem um delay aí, né? Vamos ver, tá certo. Boa. Certo, valeu. Tá certo. Então é o seguinte, gente. Vocês estão vendo que essa cadeia de relação hormonal é bem complexa, né? Olha só.
Começo de tudo, a gente precisa ter colesterol. Então, colesterol é mocinho, nunca foi vilão, não é vilão. A partir do colesterol, esta é a cadeia dos hormônios esteroidais, que a gente chama, que partem do colesterol, né? A gente chama também parte deles de hormônios sexuais, na verdade, porque conferem características, né, masculinas e femininas. Então, eu vou explicar tudo isso, deixa de ser afobada, guria, da acne aí, tá? Então, gente, olha aqui, ó. Quando a gente mexe em qualquer um desses hormônios aqui, existe uma grande possibilidade de a gente mexer na cadeia inteira. Por quê? Porque o nosso corpo funciona com um sistema de feedback, a gente chama na medicina feedback positivo, feedback negativo. É como se nos hormônios, assim, quando eu já tenho um hormônio, em suficiência, grande, bastante, né? Quando é suficiente, o que meu corpo faz? O meu corpo automaticamente, meu cérebro identifica que já tem. Por quê? Porque os receptores hormonais estão conectados com o hormônio. O hormônio nada mais é do que um mensageiro, né? Ele que manda executar. É como se fosse numa obra um engenheiro. Ele que precisa mandar acontecer as coisas e aí ter o material de construção, que seriam enzimas, proteínas, outras células, gordura, carboidrato, para poder executar as funções, né? Então, o hormônio entupiu o receptor hormonal, o nosso cérebro recebe mensagem e aí ele, opa, já tenho, eu vou parar de produzir esse hormônio nesse momento porque eu já tenho bastante. Ou então, quando a gente vai ficando mais velhinho, né, que seria já esta segunda imagem aqui, os nossos hormônios começam a declinar. Ó, quem me perguntou da menopausa, por que tudo piora depois de 50 anos? Porque os hormônios caem, né? A gente envelhece porque os hormônios caem. A gente se sente pior quando os hormônios vão embora. Os hormônios são vitais, né? Senão eles não nasceriam na gente, não são inimigos. Tá? Inimigos foi criado pela medicina, infelizmente, por erros, que eu já vou explicar no final. Então, gente, o que vai acontecer com os nossos hormônios? Normalmente, então, quando eu já tenho, deixo de produzir tal hormônio. Ou quando eu vou envelhecendo, o meu corpo aumenta o estímulo para produzir um hormônio quando ele está faltando. Então, vou te dar um exemplo. Já que todos os hormônios começam lá do colesterol, por exemplo, o que vai acontecer? Se começar a faltar hormônio, é natural que o meu corpo comece a querer produzir mais colesterol, para que estimule o meu corpo a produzir mais. É como se está faltando cadeira na minha produção de cadeira de madeira, e eu começo a jogar madeira lá na fábrica, ver se ela produz mais. Mas o problema é que não tem mais o coordenador para produzir, né? Então, quando a gente envelhece, o feedback ele começa a ser de um jeito um pouco diferente, né? Não é assim quando a gente tem, não, começa a sentir falta e começa a mandar mais. Só que a glândula não responde, por quê? Vocês viram um declínio. A partir dos 50 anos, a maioria dos hormônios vão quase lá no chão, quase zero. Bom, gente, então, o que a pílula anticoncepcional faz? O que um remédio desse tem que fazer? Ele tem que te dar já uma condição hormonal estável para que você não, mulher, não produza os seus hormônios, né? Porque se produzir os seus, você vai ovular, a ovulação faz com que possa engravidar. Para não engravidar, esses anticoncepcionais que são anovulatórios, orais, né? E tem também o Dilmirena, e tem os injetáveis, estou falando dos orais nesse momento, eles têm que dar uma situação suficientemente estável e alta dos hormônios para que você não produza os seus. Mas para acontecer isso aí, já que uma pílula faz com que um hormônio entre pela boca e tenha que ser digerido, pensa bem, tudo que a gente come, que entra pela boca, no processo de digestão, parte a gente perde, a gente não consegue absorver tudo, todo o selênio de um tomate, por exemplo, todo o magnésio do abacate, a gente não tem como absorver tudo, precisa do processo de digestão. Então, na pílula anticoncepcional, por que ela nunca é baixa, a dosagem, apesar de se fala que é baixa? Porque se for baixa, a mulher pode ovular e pode menstruar. Então, é sempre uma quantidade maior. E tem um detalhe muito importante, que esse é um dos grandes problemas. É que esse hormônio, ele nunca passou, esses hormônios da pílula, os hormônios sexuais, esses esteroidais, estrogênio, progesterona,
testosterona, pregnenolona, DHA, eles nunca tiveram essa primeira passagem, que a gente chama que é a passagem de ser digerido e passar pelo fígado. Então eles não passaram por isso. Na nossa fisiologia natural, isso não acontece. É igual botar água pelo ânus. Não faz sentido, então pela boca. Pelo ânus até seria semelhante. Injetar água na nosso tecido subcutâneo. Não é assim que a água tem que entrar, né? Bom, se fosse então os hormônios, esses anovulatórios, orais, tá? Se fossem a semelhança do nosso corpo, o estrago já aconteceria. Vamos pensar, se eu botar um hormônio, é uma coisa, a água pelo tecido subcutâneo, não é o ideal. Ele não podia entrar pela boca porque ele vai causar danos sempre no processo de digestão. Tem que ser muito hormônio para que o que sobra dessa digestão seja suficiente para a mulher não ovular. Ou seja, tem que ser muito, porque o que vai sobrar já tem que ser muito também, para que não produza. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Meu amor está aqui, hoje ela está aqui, então ela vai ser o filtro para ver se vai dar para entender. Bom, então, gente, primeiro problema está aí, né? É que eu tenho que inibir a ovulação da mulher, tem que ter mais hormônio do que ela produz, e segundo, junto nesta, é que ele vai passar por um lugar onde ele não deveria passar. Aí a gente atribui um outro problema, que é, para que a indústria farmacêutica consiga patentear alguma coisa, um remédio, né, ou um hormônio, ela não pode fazer aquilo que é igual ao corpo. Então, assim, vou fazer a vitamina C, não tem patente, já tem na natureza. Vou fazer 5-hidroxitriptofano, tianina, vou fazer L-tirosina, aminoácido, tá? Não posso. Vitamina B, complexo B, não posso. Magnésio, não tem patente. Por quê? Porque é proibido fazer patente do que a natureza já tem. Então o que ela faz, a indústria farmacêutica? Ela pega o hormônio que é igual ao do corpo, que já não seria bom se entrasse pela boca, porque ele nunca passou pela boca, e modifica. Ele cria um radical bioquimicamente. Dessa forma, ele consegue que a ação seja diferente, ou seja, seja mais forte com menos, ou então seja mais constante, por exemplo, que dure mais tempo. Então, são ações diferentes com um hormônio semelhante ao corpo, para quê? Para que entupa o receptor do hormônio, né? Ele sendo semelhante, ele vai chegar lá no, que nem refrigerante com água. É uma merda refrigerante, mas eu tomo, de certa forma, até me passa um pouco da sede, daqui a pouquinho vai me dar o dobro da sede. Causa um dano irreparável. Então, esse hormônio diferente do corpo vai ter que se atrelar ao receptor do hormônio real para que o corpo tenha a mensagem de que já tem. E aí ele não produz os seus. Certo? E já que esse hormônio é diferente do corpo, então eu ainda tenho a problemática de obstruir esse receptor de uma maneira inadequada. Porque não é o hormônio, é um remédio de hormônio. Tá legal? Então fica muito simples de entender já a princípio que não pode ser uma coisa boa, né? Todo mundo fala mal de hormônio. O hormônio que eu produzo desde que eu nasço não pode ser ruim. Aqueles que a gente toma, bom, anticoncepcional é um hormônio. Mas qual é o problema? Ele entra de uma maneira inadequada. Ele está feito de uma forma inadequada e dose inadequada. Tudo isso. Bom, então a gente junta isso. E agora vamos, mas e se for, por exemplo, que é só o problema do hormônio sexual, então já que a maioria das pílulas trabalha com coisas semelhantes a progesterona e estrogênio. Vamos voltar lá no negócio? Onde é que estão progesterona e estrogênio? Aqui, ó. É só no final. Ó, estrona, estriol, estradiol, isso são estrogênios, né? Hormônios que a gente chama de hormônios femininos, mas que o homem também produz, né? Só que muito menos que as mulheres, tá? Não se afoba, guria, que eu vou falar sobre isso. Testosterona. Então, toda vez que eu der isto aqui, mais isto aqui, olha tudo que eu vou modificar. Modifico os meus corticosteroides, olha, esteroide, né? Aldosterona, cortisol, modifico testosterona, DHA, ou seja, tudo eu posso desequilibrar dando uma pílula anticoncepcional, um contraceptivo oral, um hormônio pela boca.
Por quê? Porque eu preciso impedir que o meu corpo produza, né? Se eu fosse mulher, para não ovular, para não engravidar. Tá. Só que tem um grande problema, que quando a gente começa a dar esses hormônios, eles passam pelo fígado, o nosso corpo, assustado com essa lesão que acontece, e às vezes acontece desde os 12, 15 anos de idade, olha o absurdo que a gente está falando. Então, assustado com isso, passando pelo fígado, nosso fígado produz uma proteína que de certa forma protegeria o nosso corpo dessa quantidade absurda de hormônios. Ela chama SHBG, é a proteína carreadora de hormônios sexuais. Ela carrega os hormônios sexuais como se fosse um carro. Os hormônios que estão lá dentro, eles não conseguem ter a atuação real para o nosso corpo, eles não ficam livres, né? Então, de certa forma, aumentar o SHBG, quando está tomando um hormônio desse, é bom, porque está protegendo o nosso corpo. Só que tem um grande problema aí. Quando a gente aumenta o SHBG, não é só o estrogênio, ou o remédio de estrogênio, o remédio de progesterona, que estão sendo atrelados. O que acontece é que a testosterona, que tem uma semelhança muito grande com esses hormônios, eu vou mostrar para vocês a bagunça que pode acontecer. Essa progesterona, essa testosterona que confere caracteres masculinos, ela também pode ser afetada pelo SHBG. Por quê? Porque o SHBG tem uma afinidade muito grande por ela. Então essa proteína começa a buscar hormônios errados do corpo, que são esses da pílula, e aí ela encontra pelo caminho a testosterona, porque ela vai passar pelo sangue. E quando encontra a testosterona, ela captura a testosterona também, por afinidade, porque ela também serve para carregar a testosterona. E aí olha o estrago que acontece, porque já fica sem o teu estrogênio, sem a tua progesterona, sem o teu LH, sem o teu FSH, que são hormônios que ajudam a liberar a progesterona, o estrogênio, e ovular, só que ele fica inibido, que não pode funcionar adequadamente para não engravidar. E além de tudo isso, pagando pato junto a testosterona. E a testosterona tem mais de 200 funções no nosso corpo. São funções tanto musculares, que a gente conhece, função óssea, cardíaca, cerebral, ou seja, melhora a memória, previne Alzheimer, previne osteoporose, previne infarto, né? Melhora a libido, a constituição física, queima gordura, são diversas funções muito boas. Essa testosterona que na mulher já é baixinha, vai pro saco. Já não sobra mais. Às vezes a mulher consegue até manter uma produção de testosterona, só que não fica livre. E o hormônio, para poder executar as suas funções, ele precisa ser livre, né? Então a gente tem 3 categorias de hormônio, na verdade, em 3 situações que o hormônio fica no nosso corpo. Ou ele fica livre, quer dizer, que é aquele que está fora do SHBG, ou seja, quanto menos SHBG, para quem não toma pílula, melhor, né? Por quê? Porque mais hormônio livre vai ter, o que nos interessa é o livre. O SHBG não é uma coisa boa, ela vem para nos proteger, né? Então é bom ter baixinha. Baixinha é o seguinte, gente, para quem já fez esse exame, porque deveria ser solicitado para todas as pessoas, principalmente as mulheres. Baixinha é 25, 50. Ah, mas o exame que eu faço lá dá normal até 150, eu estou um pouquinho mais. 150 já é uma merda, hein? Já é horrível. Por que o normal está dando até 150? Porque a média das mulheres está aumentando, né? Porque estão todas tomando anticoncepcional. E os laboratórios trabalham com média. Eles não querem saber se isso é bom ou ruim, eles fazem uma média. Olha, a média das pessoas que usam é tanto. Então eles excluem nessa média 5% das pessoas. 2,5 para baixo, 2,5 para cima, e o resto é tudo considerado normal. Assim que aqueles números são identificados do lado. Então se o normal está de 20 até 150, imagina, convenhamos, 20 a 150 é muita diferença, né? Então, 20 até 150 é um problema, né? Tá nessa média aí é muito fácil, tá todo mundo incluído. Por quê? Porque é feito para incluir a maioria, né? É simples de entender. Então, e aí porque às vezes você leva o seu médico, tá normal, mas tá ruim. Tem um normal bom, não é um normal ruim. No caso do 20 ao 150, o ideal é estar 20. Esse é o normal bom. Se puder dar 15, melhor ainda, tá fora da curva, mas tem menos do SHBG. Eles, pra gente, é defesa. Eu tô ou me alimentando mal ou tomando alguma coisa ruim, como um hormônio
pela boca, né? O hormônio sexual pela boca. Existem outras classes de hormônios. Os proteicos, esses sim, podem passar pela boca. Os hormônios proteicos. Eu vou dar exemplo dos hormônios da tireoide, por exemplo. Tá? É outra história, eu não vou falar aqui hoje. Então, gente, o problemão todo, olha, deixa eu mostrar a diferença aqui do estradiol, bioquimicamente, para testosterona. Quase não tem diferença. Tá vendo? O hormônio feminino em cima e o hormônio masculino embaixo. É muita diferença. Não tem nada, ninguém enxerga a diferença. Isso é suficiente de cima para transformar a mulher em mulher e o homem em homem embaixo. Tu imagina quando eu faço o seguinte, ó. Eu dou aí esse MPA, acetato medroxprogesterona, para substituir a progesterona. Vai dar problema. A diferença é muito maior. Então é isso que não é difícil de entrar na cabeça das pessoas. Não é, primeiro que não é a mesma coisa. São hormônios diferentes que tentam se assemelhar àqueles hormônios nossos porque para poder criar uma patente. Questão financeira, questão de indústria farmacêutica que o médico deveria entender para poder orientar as pessoas. Então já vou deixar claro agora, não sou contra a pílula. Eu sou contra usar um remédio desde os 15 anos até os 50 anos. Isso não faz sentido, é remédio. É remédio. Tá entendendo? E eu vou explicar para vocês como fazer para se livrar e os possíveis efeitos, né? Então o que acontece? A mulher está usando pílula durante um bom tempo, vocês estão vendo o estrago que está acontecendo, né? Porque quimicamente ela está menopausada. Menopausa. Não está produzindo os seus hormônios, está em pausa. Agora, quimicamente também está recebendo como se fosse uma reposição hormonal, desde os 15 anos. E aí vocês veem médico falando que é contra hormônio. Se é contra hormônio, é contra a pílula, pelo amor de Deus. Né? Eu recebo um monte de gente lá, fala assim, não, Vitor, olha, minha médica, eu vim aqui e tal, meio contra gosto, mas a minha médica falou que é contra hormônio. Eu falei assim, mas a tua ginecologista, assim, o que a senhora está tomando? Não, só anticoncepcional. Você viu, um hormônio da pior espécie. Como é que é contra hormônio? Dá para entender? Não, né? Simples. Então, gente, o que acontece? Eu bloqueio a síntese dos meus hormônios. Deixa eu fazer uma analogia. E se eu quisesse dar o anticoncepcional para o homem, por exemplo? Da mesma forma da mulher. Né? Em vez da mulher, porque a mulher ovula, daí, o que o homem não poderia fazer? Não poderia produzir espermatozoides. Para não produzir espermatozoides, eu tenho que mexer com a testosterona do homem. Né? Por quê? Porque se eu mexer com a testosterona do homem, se eu conseguir inibir o FSH do homem, que é o hormônio que sai do cérebro e manda o nosso testículo produzir espermatozoide, se eu conseguir impedir a produção dele, eu consigo fazer com que o homem fique com contracepção, ou seja, usando testosterona. Olha como as coisas são engraçadas. Sabe o que é testosterona? Por que chamam de hormônio anabolizante? Porque ele é anabólico, assim como o estrogênio. A pílula é anabólica. Tome 2 ou 3 por dia, que você vai ver o tamanho que vai ficar. Vai crescer músculo? Pouco. O que vai crescer de gordura, minha amiga, eu não tenho ideia. Por quê? Porque são anabólicos também, são hormônios esteroidais, né? Por isso que a gente fala tanto de esteroide, anabolizante, são anabolizantes. Então, se a gente usasse a testosterona, que seria muito menos danosa para o homem, a gente entra em outro problema. Problema 1, que testosterona, se o homem começar a usar, ele vai querer usar 10 vezes a dose. A mulher não vai querer usar 10 vezes a dose da pílula, o homem vai querer, porque a sensação é muito boa. Imagina produzir altas doses de testosterona, né? Eu teria que dar uma dose para o homem impedir a produção dele, seja uma dose estável, boa, sensacional, né? Segunda coisa, teria um grande problema em relação aos esportes, porque a gente sabe que a testosterona melhora a performance no esporte, melhora a massa magra, melhora a gordura corporal, melhora ossos, né? Então, seria um problema, porque aí se a gente liberasse o uso da testosterona, assim como é liberado no anticoncepcional, primeiro, poderia gerar saúde se fosse em dose adequada, e a indústria farmacêutica não quer isso. Segundo, que é barato pra caramba. Terceiro, que ia deixar os homens querendo ser super-homem há muito tempo. Então é um grande problema mexer com isso, né? Aí a gente entra em outras questões de novo, em imaginar que o povo vai usar errado, né?
Então é a mesma coisa que a gente faz com as mulheres. A gente dá o hormônio para ela não produzir. Só que o efeito é catastrófico da pílula, ela não vai usar 2 ou 3, né? Simples. Bom, então quando fica usando essa pílula durante um tempo, o corpo, por exemplo, o ovário, tem que desaprender a produzir os hormônios dele. Por quê? Ele não vai produzir durante um tempo, vai ficar atrofiado. E quando se tira a pílula anticoncepcional, o corpo fica completamente perdido. Porque ele criou uma situação irreal, hormonalmente falando, aumentou absurdamente o CHBG, sabendo que no final dos hormônios, deixa eu mostrar para vocês de novo, aqui ó, a gente tem um problema, tá? Isso é produzido em cadeia, tá, gente? Então, olha, um vai produzir, eu vou produzir pregnenolona, através dela eu produzo progesterona, aqui tem uma enzima, e aí vai se desencadeando, o corpo vai distribuindo isso, tá? Aí aqui, ó, gente, quando a gente chega no estrogênio, por exemplo, testosterona, porque a gente mexeu com a testosterona, o corpo tem 2 enzimas que ele se altera bastante. É a aromatase, que faz a testosterona virar estrogênios, que a mulher tem muita, e a 5-alfa-redutase, que é outra. Digamos que essa testosterona poderia vir para um terceiro hormônio aqui, ó, que chama DHT, dihidrotestosterona. D de dado, hidro, H-T, testosterona. DHT, gente. Tá. E esse é o hormônio chave para a gente entender essa questão aqui, tá? Essas enzimas, a aromatase, que transforma a testosterona em estrogênio, e a 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em DHT, elas ficam alteradas, obviamente. Por quê? Porque a situação hormonal fica totalmente real, fica demais. Boa, Cíntia. Parem, gente. Eu não vou responder agora, não estou nem lendo as perguntas agora. Eu vou abrir no final para vocês fazerem perguntas. Não adianta nada, me atrapalha. Estou atrapalhando não só eu, está atrapalhando as pessoas que estão assistindo aí. Também, fica perguntando coisas pessoais aqui. Isso é consulta online, primeiro. Segundo, no final, eu vou abrir para perguntas. Se acalmem. Crianças, se acalmem, gente. Então, gente, essas enzimas ficam alteradas. Quando a gente tira a pílula, tu imagina tu tirar uma coisa que o corpo já está recebendo estável e, em função da pílula, se alterou uma série de coisas. Quando a gente tira, essas coisas que se alteraram ficam alteradas. O SHBG fica alto. É ruim, fica alto. E daqui a pouco eu não tenho mais hormônio livre. Por quê? Porque eu tirei os da pílula. Eu fico com aquele SHBG elevado, eu não tenho mais livre. As enzimas ficam alteradas. Geralmente elas ficam aumentadas. Porque esses hormônios, já que eu dou muito daqueles hormônios, eu preciso aumentar as enzimas, porque o meu corpo equilibra, larga um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá. E quais são as funções desses hormônios? A testosterona, eu falei para vocês. O estrogênio é mais em relação à gordura. Ele também tem uma função muscular, tem uma função óssea, tem uma função de proteção de vasos sanguíneos. Por isso que na menopausa é tão importante as mulheres terem alguma forma de receber estrogênios. Depois eu falo disso com vocês. Progesterona, a mesma coisa. Tem função anticâncer, um dos hormônios mais importantes contra o câncer. Regulatória, uma função inibitória. Então, a progesterona acalma a mulher, por exemplo, deixa a mulher linda na gravidez. Então, as funções hormonais, a progesterona tem mais de 400 funções, o estrogênio mais de 450 funções. Imagina ficar privado disso uma vida inteira recebendo remédio. Não pode estar certo. E aí, a hora que a gente tira a pílula, o corpo ficou com aquele desequilíbrio todo bagunçado. Se eu tirei estrogênio, fica sem estrogênio. Se eu tirei progesterona, fica sem progesterona. Então, são 2 hormônios que demoram a regular depois da pílula. Terceiro, testosterona. Fica completamente desajustada. Agora, aí eu crio um grande problema de desequilíbrio no meu corpo, já natural. É que tem um hormônio que não entrou nessa história aí, que é a dihidrotestosterona, que é ativada pela enzima 5-alfa-redutase. Qual é a função dessa dihidrotestosterona, que é DHT? Também libido, também ossos. Em níveis adequados ajuda a queimar a gordura, em níveis inadequados aumenta a gordura intraabdominal, a intra dos órgãos, né? Em níveis inadequados faz cair cabelo, em níveis inadequados
faz também aumentar a acne, a oleosidade de pele. Então, gente, fica bem simples de entender o que acontece quando a gente tira a pílula. Geralmente há um desequilíbrio na dihidrotestosterona. E esse desequilíbrio faz com que a mulher presente acne, problemas de pele, queda de cabelo e aí por diante. Bom, isso sem contar que a pílula também atrapalha a tireoide. Ela ajuda a atrapalhar a transformação de um pró-hormônio, que é o T4, em T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Ou seja, está usando pílula, provavelmente a tireoide não vai estar trabalhando do jeito que deveria. Tá? Ah, mas é o Dilmirena. Pensa que é quase a mesma coisa, só não passa pela boca, mas em exames a gente enxerga que o SHBG aumenta da mesma forma. Ou seja, seria menos pior. Seria, é para ser, porque não passa pela boca. Mas se aumenta a SHBG dessa forma, é porque o corpo está se defendendo. Ou seja, vai trocar 6 quase por meia dúzia. Se eu fosse falar o menos pior entre pílula e Dilmirena, seria o Dilmirena, tá? Ah, e tem as injetáveis. Também menos pior, né? Porque não entra pela boca. É botar a porcaria por um lugar menos pior, tá? São tudo porcaria, né? São remédios de hormônio, que são feitos para usar como remédio, ok? Então, quando a gente tira a pílula e começa a apresentar acne, distúrbio de pele, queda de cabelo e tudo mais, naturalmente a gente tem que pensar primeiro, não em voltar a pílula, a gente volta a porcaria toda, a situação errada toda. Mesmo que não tivesse o que fazer em relação a cabelo e acne, o ideal seria já pensar que, olha, estou me encaminhando às áreas, é um período que eu vou ter que passar. Por quê? Porque eu fiz cagada antes, usei pílula durante muito tempo. Então agora eu vou ter que segurar as pontas. Então vamos começar ali. Como começar a segurar as pontas em termos hormonais? Tá? Desculpa, em termos alimentares. Primeiro, gente, o alimento mais relacionado à acne, que é o que mais incomoda as mulheres quando elas tiram a pílula, leite, são os lácteos. Ou seja, gente, primeira coisa que tem que fazer, começou a apresentar acne, diminui os laticínios. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque muitas das mulheres têm essas acnes devido à interação com os lácteos, que quando está com a pílula, já que está tudo horrível, os hormônios, consegue regular dar um tiro de bazuca numa formiga, tá? Bom, mas fora a alimentação, porque a nossa pele é um órgão, né? É uma forma de expressar uma toxicidade como é o órgão pele apresentando uma alteração, assim como o intestino, assim como o cérebro. Essa pele apresenta alterações para nos mostrar toxicidade, para desintoxicar o corpo, tá? Então, quando... Mano, traz uma água, por favor. A minha garçonete particular aqui. Então, a aguinha aqui que tá feio, acabei de voltar da academia. Então, gente, se aí primeira coisa, começo a fazer a alimentação melhor. Ok, continuo com a porcaria da acne e queda de cabelo. É essencial medir o DHT, o SHBG, a testosterona, o LH, FSH, os hormônios sexuais. Eu preciso medir esses hormônios. Por quê? Porque se eu não meço esses hormônios, não tem como eu adivinhar o que está acontecendo. Então não adianta sair tomando as coisas por si só, ou o médico entregar alguma coisa, toma aqui um aldactona, espironolactona para reduzir acne, ou então Roacutan. Não adianta, preciso enxergar antes os hormônios, senão eu vou tapar o sal com a peneira. Eu preciso saber o que está acontecendo primeiro. Bom, se tiver acontecendo, então, o aumento desses hormônios, esse desequilíbrio, existem substâncias que ajudam a modular, a diminuir o DHT, por exemplo. Eu vou citar duas. Então, para as pessoas aí, querida, para as pessoas então aí que são da área da saúde, vamos pesquisar esses ativos, tá? E para quem não é da área da saúde, vamos pesquisar nos Estados Unidos se compra livremente, tá? O primeiro deles chama salpalmeto, não é sal de saleiro, eu vou escrever aqui, fica mais fácil. O salpalmeto,
que chama também Serenoahepen. Tá. São ativos fitoterápicos que, olha, ó, sal palmetto primeiro é um ativo que ajuda a inibir a 5-alfa-redutase. Sendo assim, ele tem a capacidade natural, é um ativo natural, uma planta, de diminuir o DHT. Quando a gente usa? Quando o DHT está inadequado. Inadequado, não é para sair tomando sem saber como é que está o DHT. O segundo, tá? Existem outros, tá? Mas eu vou citar esses dois, é o Pygium africanum. Também ativo que ajuda a diminuir a enzima 5-alfa-redutase quando ela está aumentada para diminuir o DHT. Então esses dois ativos são muito utilizados e funcionam, vamos pegar, não é porque é natural, que não é, funciona como remédio, só que é natural, não tem a ação medicamentosa de droga. Mas vamos entender uma coisa, que veneno de cobra é natural e mata. Então não é porque é natural que você sair se entupindo sem saber. Mas eles são melhores do que os remédios, né? Existem os remédios utilizados para diminuir DHT, que chama finasterida e dutasterida. O Propécia, que os homens conhecem, e a dutasterida, que é uma outra classe mais potente, mais forte. Uma outra forma de tentar diminuir a testosterona e o DHT é o uso de um diurético chamado espironolactona, a aldactone, que às vezes, nesse momento de desequilíbrio de hormônios e de água no corpo que acontece, também pode acontecer de ser necessário ou ser interessante usar durante o período. Lembrando que a gente vai estar usando uma coisa que não é para aquele fim, isso a gente chama de off-label, né? É o uso de um remédio, por exemplo, um diurético, poupador de potássio, que é a espironolactona, que tem um efeito colateral. O efeito colateral é baixar a testosterona e o DHT por conseguinte. Da mesma forma que se usa às vezes a fluoxetina. Eu não uso, sou contra, mas enfim, usar a fluoxetina, que é um antidepressivo, para ansiedade, ou o Rivotril para dormir. Não é para aquele fim. Ou então é HCG para emagrecer. Vocês estão vendo como a coisa é dúbia na medicina, né? Usar a pílula para acne pode, usar a fluoxetina para ansiedade pode, usar a Rivotril para dormir pode, tudo uso off-label. Espironolactona, que é o aldactone, para acne pode, e o HCG para emagrecer não. Sendo que o HCG é o único que é natural desses aí todos. É igual ao corpo. Interessante, né? Como um peso, duas medidas. É assim, né? Na medicina acontece assim. Quando tem interesse farmacêutico é um, quando não tem é outro. Quando o médico sabe, é mais fácil, é um. Quando o médico pesquisa, os outros não sabem, aí o peso é diferente. Mas vamos voltar lá. Então, esses são os dois ativos para baixar o DHT. É de uma hora para outra que baixa? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. Então, o que é possível de fazer nesses momentos? A gente poderia pensar aí é algo que tem que ter um extremo cuidado, gente, em usar a vitamina A em altas doses, né? Por exemplo, o isômero de vitamina A, que é a isotretinoína, que é mais conhecido como Rocutan, para aqueles casos terríveis, tendo uma dermatologista acompanhando e exames de sangue sendo acompanhados em baixíssimas doses, eles já seriam suficientes para, num período que o DHT está muito alto e a pessoa está terrível, se olhando no espelho está feia demais, a gente ir resolvendo o problema real que seria o hormônio, melhorando a alimentação, e ajuda extra seria uma ponte para que melhore um pouco mais rápido, seria um dermatologista ou alguém que saiba utilizar baixíssimas doses de isotretinoína ou de vitamina A em altas doses. A isotretinoína é o Rocutan em baixas doses e a vitamina A seria a vitamina A mesmo em altas doses. Tem outras coisas que melhoram o DHT, como o óleo de coco, por exemplo, né? A gente poderia começar a ingerir 1, 2 a 3 gramas por dia de óleo de coco. Ajuda também na diminuição do DHT. Mas tudo isso, gente, a gente precisa olhar os exames, ter noção do quanto que está cada hormônio, ter noção do quanto que eu quero baixar, diminuir, para ter ideia se é aquele o foco ou não. Uma outra coisa que acontece, então, está sanado o negócio da acne, né? Uma outra coisa que acontece bastante
quando utiliza a pílula, é esse desequilíbrio dos líquidos no corpo, em função dos hormônios, tá? Da testosterona, do estrogênio. Bom, isso é passageiro, não tem o que fazer, é hidratar bastante, botar sal integral de boa qualidade na alimentação. Sal integral é desde o Himalaia até o sal marinho, de boa qualidade, precisa de sal. Aldosterona é um hormônio que também pode ficar alterado por causa da pílula, e ela vai fazer a autorregulação dela lá no rim. Mas é natural, a gente retém mais líquido na gordura com o uso do anticoncepcional e acaba esse líquido ficando desorganizado depois que a gente tira. Uma outra coisa então que acontece além do líquido, além das acnes, né, é TPM. O que geralmente é TPM? TPM é num período que a mulher estiver... Eu não sei o que é TPM. A Camila ela tem um dia, né, mas é muito passageiro. TPM é frescura das mulheres. Eu tô brincando. Tô brincando. TPM é o seguinte, é natural acontecer um desequilíbrio hormonal, desequilíbrio não, é um equilíbrio natural hormonal. A mulher é uma gangorra hormonal, né, gente? Na fase antes de menstruar. O que acontece nessa fase? A mulher deveria ter altas doses de progesterona, principalmente. E a progesterona é um hormônio que acalma. Só que em função de rotina de vida, de estresse, de idade, o que vai acontecer, alimentação, atividade física, sono, a mulher vai alterando a quantidade de progesterona que ela pode produzir. E quanto mais baixa a progesterona nesse momento, mais estressada ela fica. Então, verificar no 22º ou 24º dia da menstruação os níveis de progesterona, contando que o primeiro dia seja o primeiro dia que menstruou, para avaliar se lá está acontecendo uma diminuição de progesterona. E aí o que pode usar na época da TPM? Primeiro, para dor, óleo de prímula ou óleo de borragem, 1 grama por dia a 2, para dor, melhora bastante a dor das cólicas. Para humor, a progesterona bioidêntica. O que é bioidêntico? Geralmente é um hormônio que tem a semelhança estrutural à do corpo. A estrutura é igual àquela que eu mostrei para vocês, não é um pouco diferente, não, é exatamente igual. Assim como a mulher que está na pós-pílula ou usando a pílula e está sem testosterona, está com baixa testosterona, pode-se usar um gel de testosterona, ou injeção de testosterona, ou um chip de testosterona, bioidêntica, isomolecular. Iso igual a molécula, né? Então, exatamente igual ao do corpo. Outra coisa que a gente pode usar no momento da TPM, magnésio. O magnésio ajuda bastante a modular esse sistema nervoso central, tá? E tem tipos de magnésio que são ainda tem maior conseguem chegar mais num lugar do que no outro, no cérebro, por exemplo. Outra coisa é 5-HTP. 5-HTP é 5-hidroxitriptofano. Esse 5-HTP, não tá não. 5-HTP também pode ser utilizado nessa fase. Nos Estados Unidos compra tudo isso livre nos supermercados. Aqui tem que ter um profissional para orientar. Acalma bastante, que ele é um precursor da serotonina, então deixa a mulher mais calma nesse período da TPM. Então eu falei de magnésio, 5-HTP, falei da progesterona, do óleo de borragem, óleo de prímula, mais a L-teanina. L-teanina é aquilo que tem dentro do chá verde que acalma. O chá verde tem cafeína que acelera. Tem a L-teanina, que é o aminoácido que nos acalma. Também ajuda como sendo estimulador da produção de serotonina. E para fome, um zíper na boca. Mas para fome daí existem os fitoterápicos, né? Na fase da TPM aumenta. Fitoterápicos como Citrus aurantium, Garcinia cambogia, como tem tantos aí, eu não posso. Esses dois já estão bons, né? A laranja amarga, de fitoterápicos eu acredito que esses são os melhores. Aí tem uma gama de outros aí que são interessantes também, tá? Magnésio qualquer tipo, tá? Então, além de fitoterápicos para fome, a gente pode usar para fome, quando a fome de doces é absurda. Cromo, tem o cromo GTF, que eu prefiro, e tem o cromo picalinato. Lembrando, gente, que essas coisas, Citrus aurantium, essas coisas
não são assim, ó, usei e resolvi. Tem gente que resolve com um, tem gente que resolve com o outro, né? Infelizmente, o ideal seria misturar as ações desse, né? Tem um fitoterápico que chama Gimena silvestre, por exemplo, que pode usar canela, tá? Isso tudo eu postei no Instagram lá, tá? Tá tudo postado lá. Para acalmar, a gente pode usar o GABA. Então tem um monte de coisa que ajuda para acalmar. O Relora, para acalmar, que está chegando no Brasil. Então tem um monte de coisa que a gente pode usar na TPM. Eu vou elencar, então, os que são fáceis de comprar. É o óleo de borragem, o óleo de prímula para dor e magnésio para tentar modular esse humor. O 5-HTP não tem livre para comprar. Eu acho que as farmácias de manipulação até tem os chocolatinhos de 5-HTP, balinhas de 5-HTP, de artianina, são boas opções. Acho que não precisa de receita para comprar isso. Nos Estados Unidos você compra em qualquer lugar. E esse seria uma ótima forma. E aí existem outras formas mais complexas, né, como a fosfatidilcerina, tal, que outras coisas mais médicas assim, para modular a mulher nesse momento da TPM, que é natural ficar alterada. Tá? Então, gente, vamos, já foi um belo de um tempo aqui, vamos abrir as perguntas para vocês, tá? Mas assim, não vem falar, não, prímula, não, na época da TPM, prímula, né? Quando eu tô falando de uma coisa para dor, uma coisa para quando sentir dor, né? Mas não teria problema de usar todos os dias, só não faz sentido de usar prímula todos os dias, o ômega 3 sim. Tá? Vamos abrir para algumas perguntas aí. E não vou falar sobre endometriose hoje, não, querida. É extremamente complexo, eu precisaria de mais uma hora, infelizmente. Tá? Não vou falar. Endometriose é o seguinte. Bom, vamos para só para endometriose. Deixa eu te falar as duas coisas aqui para entender vocês. Tá. Qual seria então? Faltou. O melhor método contraceptivo? Um copo d'água. Né? Aqui, ó. Ao invés de furunfar, hoje é o dia do copinho d'água. Ou então, o melhor seria de fato o DIU de cobre. E não existe essa história ultrapassada de que o DIU de cobre não pode ser colocado em mulheres que não engravidaram. Não existe isto. Ok? O DIU de cobre não tem relação com nada, não provoca nada no corpo. Ele vai provocar uma irritação normal antes no útero, né? O endométrio vai ficar irritado e depois bola para frente. Não é abortivo. O DIU de cobre não deixa acontecer. Ou seja, tem muito mito sobre o DIU de cobre. Primeiro, não pode botar em não grávida, isso não existe. Segundo, que ele é abortivo, também não procede. Pesquisem. Gente, eu postei já várias coisas no Instagram sobre o DIU de cobre, sobre pílula, né? Então faz parte vocês irem atrás também. Já falei sobre libido, tu não prestou atenção. Baixa testosterona, baixa libido. Então como é que a gente melhora os hormônios quando estão ruins? Melhorando, por exemplo, tá com pouca testosterona, aumentar ela. Tem a bioidêntica, tem gel, tem injeção, né? O DHA é um outro hormônio. Tem nada a ver com a história aqui da pílula, né? Apesar de a pílula conseguir atrapalhar o DHA, por quê? Porque ele também está na cadeia de produção dos hormônios. Então ele também pode desregular. Ele tem mais de 450 funções. É o hormônio esteroidal sexual mais abundante do corpo. Mais abundante do corpo não é por acaso. Só que o declínio dele, vide aquela linha lá de declínio dos hormônios. É muito precoce, é um dos que mais acontece mais precocemente. Então é um hormônio importante ser suplementado em quem tem necessidade. Tem que ser medido isso no sangue. Porque se não medir, não tem como saber se precisa ou não precisa. Não é que uma coisa é boa que eu tenho que sair tomando, né? O valor normal de DHT vai variar dos laboratórios, gente. Não tem como dizer para vocês, vai de 50 a 300, geralmente, tá? DIU de cobre, precisei tirar o meu, não me adaptei. Não tem o que fazer. Tabelinha, tá? Funciona muito bem se você tem uma saúde boa. Ou camisinha, né? Nem pedido dos hormônios, eu não tenho culpa. Infelizmente, os médicos deveriam solicitar os hormônios, ou cada um solicita o que sabe, né? Eu não sei ver hormônio, não tem como solicitar, né? Ovário policístico, tá? Não pode dizer miligrama, gente. Como é que eu vou dizer? Não pode dizer miligrama do quanto se usa, nem de 5-HTP, nem de sinassalpamento, nem de nada, porque não é para sair usando. Isso é para você ter que medir no sangue para ver se tem a elevação ou não, né? Eu estou explicando para vocês. O resto é por conta e risco de vocês, eu não posso fazer isso. Camisinha com tabelinha, fica tranquilo, com certeza. Eu faço tabelinha, por exemplo.
Tá velhinha. Ela não usa pílula, tá velhinha. Mas ela mantém uma alimentação adequada e tal, a menstruação é adequada. O DIU de cobre aumenta o fluxo no começo, né? Natural, pela irritação. O DIU de cobre não gera acne, gente. É simples. Ele não mexe com o hormônio. O que gera acne? A sua alteração hormonal. E não o que o DIU de cobre faz, porque não faz nada de acne. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Antibiótico terapêutico anticoncepcional, alguns sim, alguns não, né? Exames normais mais acne. Alimentação, querida. Zero lácteos. Zero lácteos. E depende do que é normal. Já falei para vocês. Não é o normal. Olha só. Deixa eu dar um exemplo. Se eu for medir chumbo no sangue de vocês, o normal vai ser, se forem valores absolutos, de 2 a 8. Às vezes de 0,4 a 0,9. Depende do laboratório. Só que o normal de chumbo é ter zero no corpo, porque não existe chumbo no nosso corpo. Por que o normal é o positivo? Porque está todo mundo contaminado. Então, DHT, não adianta olhar o normal. Eu preciso saber o que é o melhor. Para a mulher é o mínimo. Por exemplo, para homem é o médio, é o meio. Entendeu? Testosterona vai de 200 a 800. Qual é o normal? 201 está normal, 800 está normal. O que é o bom? 800 para homem, é óbvio. Tá entendendo uma coisa dessa? Testosterona. Quanto mais alto, melhor. Não tem normal, gente. Você tem que olhar laboratório, o que é normal. Para de me perguntar isso aí que não adianta. Depende do laboratório e precisa de um médico olhando. O normal de um hormônio bom é estar alto, de um hormônio ruim é estar baixo. Uma substância boa como a B12 está bem alta, né? Vitamina B12, então é melhor estar alta. O que tomar para cólica? Pô, gente, eu acho que vocês não prestam atenção no que eu falo, né? Só pode ser. Cólica é dor, não é? É prímulo, é borragem, eu falei para vocês, tá? Acho que tem gente que entra no meio e tal. Ó, Gil Miranda, já falei sobre Gil Miranda, não vou falar de novo. Assiste de novo lá o negócio. DHT para mais ou para menos? Para menos. Crisina tá mais em relação ao estrogênio. Ó, a ferritina sérica baixa é uma coisa muito importante. É o intestino que não está absorvendo um elemento muito fácil de ser absorvido. Então precisa dar uma olhada. Que tipo de ferro está comendo, né? Ou está levando, desculpa. Mas a ferritina precisa estar acima de 100, tá? Ela não é o normal, não é tá 50, 20, é acima de 100, é o ideal. B6 e B12. A B6 acalma a gente, a B12 é importante para tudo no corpo. Não sei qual é a antibiótico, não sei qual é a pílula. B6 e B12 causa acne? Não, isso é uma lenda. É de má qualidade. Quando pega um ativo de má qualidade e usa uma dose inadequada, pode acontecer, né? Ó, gente, assim, ó, tem gente que tem queda de cabelo de família. Tem gente que tem... Eu já falei pra vocês. Não existe normal. Tem o normal pra mim que é diferente do normal pro outro. Não me falem que os... isso acontece muito no Instagram, né? Não, eu tenho uma saúde muito boa e mesmo assim tenho não sei o quê. Quem que diz que tem essa saúde boa? Porque os exames estão normal, meia dúzia de exames? Não tem meia dúzia de exames. Tem que olhar para todos os exames. Eu não sei o que é soy fit, ciclo, no 68. Não sei o que é isso. Ele deve ser de soja. Eu abomino a soja. Então, ou seja, não é bom. Então, assim, gente, não tem normal. O normal tem que ser olhado. O normal do chumbo é estar contaminado. Meu exame de chumbo é normal e eu tenho efeito de problema de chumbo. Mas claro que ele tem efeito ruim, porque o chumbo não é positivo. Então isso não deveria ser normal. Isso é estatisticamente normal. É uma coisa, o que é bom para o corpo é outra. Não tem nada a ver. 5-HTP, gestrinona. Eu não conheço muito sobre esse implante. Eu tenho um receio porque tem gente que fica uma maravilha. Seriam bons, tá? Seriam melhores do que todos esses, menos melhor que a pílula, tá? Só que muita gente fica na lama, muita gente fica muito bem. E comigo, para minha prática, ou eu deixo a maioria absoluta muito bem, ou se eu tiver risco de deixar mal, eu prefiro não fazer. Tá? 5-HTP, depende, se tomar direto, não posso dizer se tu tem que tomar direto ou não, né? Tem gente que toma direto, tem gente que não toma, isso aí é opção terapêutica do médico. Como tratar SOP sem anticoncepcional? Excluindo, eu já falei sobre isso no Instagram, açúcar e farinhas da vida, principalmente, tá? E laticínio junto. Se você está disposto a fazer isso, você vai ficar sem SOP. Não pode estimular a insulina, ou seja, não pode ter açúcar, não pode ter farinha, não pode ter arroz branco. Trabalhar em cetose, em baixíssimos carboidratos. Só carboidrato bom, que são os vegetais, tá? As frutas,
as verduras, leguminosas e tudo mais. Depende, se precisa fazer depois reposição hormonal, não sei. Tem gente que sim, tem gente que não, aí é uma coisa muito individual, né, gente? De aumenta fluxicórica no começo, nos primeiros 3 meses para algumas pessoas. Como endometriose sem anticoncepcional é muito complicado, eu já expliquei, para de insistir, que não tem como explicar durante agora esse resto de 5, 10 minutos agora sobre endometriose, tá? Agora, tem gente que consegue tratar a endometriose, é muito complicado tratar, tá? É sinal de que não está funcionando bem o corpo. Com alimentação, tá? Melatonina, não posso dizer dose, gente. Vocês estão perguntando de cobre 100% seguro, converse com o ginecologista. Eu indico para todas as minhas pacientes, praticamente, todas ficam 100% seguras. Com um bom ginecologista acompanhando, para ver se está no lugar, só isso. É mais garantido do que pílula, tá? Porque a pílula pode esquecer, e o de cobre não esquece. Quanto tempo regular hormônios? Depende, muito individual, deve hora pelo menos 3 meses. Pílula diminuir GH, sim. Ó, uma coisa importante. Não sei, velho. Ô, Kennedy, não sei, cara. Melatonina, não posso prescrever para as pessoas assim. Melatonina só deve ser usada para quem tem deficiência de melatonina. Não é para sair usando, não, gente. Não é porque é bom uma coisa, já repeti, né? Não é porque é bom. O que eu estava falando aqui? Agora há pouco. Eu ia continuar falando. Ué, o ideal para a saúde é óbvio, né? Não sei homeopata em Goiânia. O ideal para a saúde é óbvio que não usar pílula, nem seria os dias de cobre, mas fazer tabelinha. Agora, infelizmente, o GH. Tá. Para quem toma a porcaria da pílula, quando vai tomar durante um período, tá? Por uma indicação ou outra, pô, tá com um síndrome do ovário policístico, só não consegue resolver de jeito nenhum, porque não consegue se alimentar perfeitamente bem. Não tem jeito, vai ter que tomar remédio. Para isso existe remédio. Endometriose, não consegue resolver. Remédio. Tá? Então, pílula é remédio. Para quem tem doença, não tem jeito. Aí, quando entra esse remédio e está atrapalhando a testosterona, tem que usar testosterona junto. Quando está causando problema no DHT, tem que usar alguma coisa para melhorar o DHT. Entendeu? A gente tem que ir dançando conforme a música. Tem gente que precisa usar durante o período. Então, aí essas pessoas não têm o que fazer. Para quem toma a pílula, tomar sempre de manhã, nunca de noite. Porque a pílula usada de noite, principalmente essas pílulas, a maioria tem estrógenos, ela, quando usa estrogênio de noite, atrapalha todos os hormônios do sono. O estrogênio não é para ter um pico à noite. Então, para quem usa a pílula, é muito importante. E segunda coisa, que é impossível, para quem usa a pílula, nunca deveria usar álcool. Nunca, que aumenta em 300% o grau de lesão, a disponibilidade do hormônio para o corpo. Porque o fígado fica perdido. Tá? Minha primeira experiência no periscópio. Tá. Valeu. Não, né, gente? Não adianta usar. Assim, ó, a acne, você tem que sempre pesquisar a causa. Ou é alimentação ou é o hormônio. O que o Rocuta faz? Não melhora a alimentação, não melhora o hormônio. Ou seja, ele seria atalho, né? Então tem coisas que são interessantes. Não tem problema de usar um remédio durante um período. A Ritalina, Vitor, não sou contra usar durante um período, você está num período de muita dificuldade de estudo, então não tem problema. Por um período, né? A pílula, está um período muito estressante, né? Por um período, né? Esses remédios, sim, mas a gente tem que resolver as causas, senão não adianta nada, né? Qual pode ser usado portadores de endometriose? Geralmente não, tá? Mas aí tem que conversar com o seu ginecologista atualizado. Ginecologista, gente, eu aconselho 2, eu já postei coisa deles. Procura lá Dr. Sérgio Cabral, os 2 são lá de Recife, 3. Dr. Sérgio Cabral no Instagram, que ele posta bastante coisa. Dr. Sávio também posta bastante coisa sobre... É o Sávio ou o Glaucius? Putz, eu repostei coisa deles, tá? O Sérgio Cabral tem certeza. Não sei se é o Sávio ou o Glaucius, que são ginecologistas também. E o Valentino, que é em Porto Alegre, aqui, o médico que geralmente referencia minhas pacientes para botar DIU de cobre. Todas maravilhosamente bem com ele. Gente, esse negócio de eu indicar a gente é bem complicado, viu, gente? Tá? Eu tenho trocentos amigos, mas às vezes a gente bota a mão no fogo por uma pessoa ou outra, que às vezes a gente não conhece tão bem, e às vezes já aconteceu muitas vezes comigo. A gente aconselha, a pessoa busca o profissional. Eu aconselho uns amigos meus lá quando eu consigo aconselhar por redes sociais, né?
Mas é complicado de aconselhar. Acontece qualquer problema, depois, pô, a pessoa fazer a mesma coisa que o Vitor, pô, as cabeças são diferentes, cada um faz, né? A gente tem uma galera, um grupo grande no Brasil que usa já essa medicina, que é uma medicina que eu acho mais humana, mais moderna, mais racional, tá? Normal, desequilíbrio hormonal e menstrual depois de parar o anticoncepcional, totalmente normal, totalmente normal. Eu vou fazer um sobre HCG, gente. Eu não vou conseguir fazer esse final de semana, mas eu vou fazer, tá? Porque é muito interessante. Progesterona é bioidêntica, micronizada. Se eu tomar, já não adianta muito bem, né? Eu tô botando para um lugar que não deveria entrar, né? Não adianta. Testosterona, bioidêntica, normal. Se entrar pela boca, já não adianta, né? Gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Já faz bastante tempo que eu tô, né? Vou parar por aqui então. Síndrome do pânico, alguma dica? Não tem nada a ver com o assunto. 5-HTP, o GABA ajudariam, tá? E yoga. Fazer alguma coisa de fora para dentro, né? Para mim é o seguinte, deixa eu dizer assim, boa parte dos distúrbios psiquiátricos, desses que foram criados depois, não sei se depressão profunda, bipolar e tal, mas boa parte das coisas de pânico e tal, daqui a pouquinho tem a síndrome da roda do carro, porque a pessoa um dia passou o pé aí por cima. É só criar um remédio que cria uma síndrome, né? Então, as partes desses distúrbios psiquiátricos que não são distúrbios, na verdade, são coisas corriqueiras, normais, ficar triste, alegre, né? Cria-se o remédio e aí cria um nome. Aí tu diz que a pessoa tem, eu tenho síndrome do pânico. Daí sim ela incorpora a doença, né? Isso aí é quântico, na verdade. Vai descansar para repor seus meus hormônios. Beleza, galera? Então, profissional em Salvador, putz, tem. Victor, acho que chama Victor também, eu não lembro o sobrenome, tá? Gente, valeu, prazer estar com vocês novamente. Espero ter falado bastante sobre pílulas, sobre esses hormônios e tal. Tem uma guria querendo fazer implantes hormonais, eu já falei para vocês, tá? O implante é bom, se for exatamente igual ao corpo. Agora, se eu usar o implante hormonal para não menstruar, eu estou causando uma coisa no corpo que não era para causar. É menos pior, gente. Vocês estão entendendo que a mulher foi feita para menstruar? Infelizmente, não tem jeito. Então, assim, quer usar durante uns períodos, bola pra frente. Não usa direto. O DHA pode ser por via oral também, tá? Mas o ideal seria o gel. Eu, Vitor, uso o via oral porque eu não tenho saco de usar o gel porque eu sou muito peludo. Não tem como ficar... Eu não posso passar o gel em cima do pelo que ele absorve mais. A pele não tá tão boa, nem cabelo, quando tava usando pílula. Tu pergunta pra caramba, hein, guria? Vai levar um tempo, né? Vou te falar assim, eu Vitor, eu não fico tão acordado, tão atento, tão assim, elétrico, como quando eu usava cocaína. Tá entendendo? Pô, tô usando uma droga, infelizmente a droga vai ter o efeito ruim e o efeito bom da droga, né? É natural. Então, pra isso, a gente tem que ver essa situação hormonal, como construir ela normalmente de forma adequada, né? Eu tirei a pílula, vai ter um efeito bom da pílula, tem um efeito ruim. O efeito bom, eu acredito que seja não menstruar, a pele, o cabelo, tal. Depois que tira, dá uma bagunçada, mas se ficar regular, fica muito melhor o regular do que a pílula, para qualquer pessoa. Valeu, estudante de nutrição. Posso tirar uma dúvida? Vou pensar no teu caso. Só porque tu foi muito educado, manda. Já falei sobre tireoide, tem um periscopo meu, só que já foi embora. Gestrinona já falei. Presta atenção, rapaz. Quem é que quer perguntar e pediu para perguntar, pode perguntar lá, porque a senhorita foi muito educada. Tive esse problema com cocaína também. Não, mas eu não tive, né? Tô de sacanagem. Nunca fiz uso. Melhor conhecer o organismo, claro. O ideal é conhecer o nosso corpo, né? Ué, mas cadê? Eu sabia. Não ia te entregar aqui, né? Apesar de não ter foto. Cadê a pessoa que quer me fazer uma pergunta? Por favor, responde o que, guria? Gama GT baixo, bilirrubina direta alta, significa, tem que dar uma olhada aí, um monte de exame. Gama GT baixo é muito bom, né? Quanto mais baixo, melhor. Ela fez a pergunta. Qual é a pergunta? Toda vez que menstruo, passo muito mal. Toda vez que menstruo, passo muito mal? Então pode ser isso? Vomito nos primeiros dias. Vomito nos primeiros dias. Tá. Verificar progesterona, principalmente progesterona, tá? Mas entra com esse arsenal. Tem B6, vitamina B6, tem magnésio, tem L-tianina, tem GABA, então tudo isso pode ajudar. Sentir absolutamente dor. Mas, guria, eu falei tudo que dá pra fazer. Vai atrás de alguém que te prescreva isso.
Pode regular, tá? Sim, sim. Não é necessário usar esse tanto de coisa, né? Isso é um atalho que a gente tem. Agora, pode ser que tem gente que tira um anticoncepcional e não sente nada. Tá ótimo, né? Melhor ainda. Então, galera, valeu. Foi ótimo estar com vocês. Eu sou bastante paciente. Eu me finge que isso me irrita às vezes, porque senão também fica sacanagem com vocês. Comigo, né? Comigo mesmo. Beijos! Esse foi o segundo periscópio desse ano. Então tá, gente. Menopausa eu falo no outro dia. Já escrevi assim, gente. Eu tenho lá no meu Instagram, acho que uns 10 mil posts. É informação de menopausa, de pílula, de SOP. Basta o seguinte, pô, tem uma dúvida, estou esperando cair do céu a dúvida. Tá lá, tem tudo, gente. Tem sobre tudo de saúde, sinceramente, tem quase sobre tudo lá. Então, dá uma olhada lá, precoce, menopausa, tem sobre menopausa lá. Eu já mostrei, a menopausa se trata, né? Os hormônios bioidênticos hoje, tá? E do metrônio eu respondi, vou parar aqui, porque senão aí eu me irrito. Valeu, de Sidney também, mora em Caxias do Sul, terra da Camila que tá aqui comigo. Valeu, gente. Beijo pra todos vocês. Tem sobre queda de cabelo? Tem, claro. Guria, sabe o que eu falei sobre hoje, queda de cabelo aqui, pô? Assiste de novo. Valeu? Agora a minha função de novo para desligar esse negócio. Deslize para parar. Beijos, MA. Só para quem precisa, gente. É zinco. Como é que desliga esse negócio aqui? Meu Deus. Não tá mais aparecendo nada. Não sei como paga. Como é que eu pago esse negócio? Sai, amor, do aplicativo. Deslize para baixo.